Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho aí com você que está em processo de implantação da norma BRC ou atualização, já é certificado, mas está se atualizando, ou ainda não conhece nada sobre a norma, mas deseja dar esse passo, né, para você estar mais preparado profissionalmente quando encarar um desafio como esse. Tem um detalhe bem importante dentro da norma BRC, que é a parte de definição do zoneamento, definição das áreas de risco. Isso vai nos dar uma base muito importante para a hora que nós precisarmos construir o nosso plano PPCC, identificar os perigos, também vai dar uma base para entender e fazer um bom monitoramento ambiental. Então, isso é fundamental. E dentro da norma BRC, nós temos um passo a passo para fazer isso, uma definição muito clara para a gente identificar de qual área que nós estamos falando. E, consequentemente, entendendo a área, classificando a área de forma correta, nós saberemos como devemos lidar e quais as medidas de controle devem estar associadas obrigatoriamente àquela área para garantir um alimento seguro. Então, essa classificação é a base para os programas que a gente vai fazer. Por isso, nós temos que conhecer, então, a classificação, e basicamente aí nós temos 3 vertentes, né? 3 linhas de classificação, quando nós pensamos em áreas de risco, que seriam aí as áreas de produtos expostos, as áreas de produtos fechados, que são os armazenamentos, né? A área de armazenamento, e as áreas de não produtos, onde nós temos cantinas, refeitórios, lavanderias e escritórios. Porém, ainda dentro da primeira ali, que são as áreas de produtos expostos, nós temos que fazer ainda uma subdivisão entre áreas de alto risco e alto cuidado, que as duas se referem a produtos refrigerados e congelados, também ambiente de cuidado intensivo e baixo risco. Então, veja que nós precisamos entender e classificar de forma bem coerente as áreas da nossa empresa, porque em cima disso eu vou fazer todo o meu plano de monitoramento. Para isso, a norma BRC, como vocês sabem, quem já conhece um pouco mais sabe que ela é bem metódica e ela traz um passo a passo muito definido do que a gente tem que fazer, né? Lógico, não diz exatamente como a gente vai fazer, porque o como fazer depende muito da sua experiência, da sua empresa, como você vai ajustar e adaptar ao seu processo. Mas ela deixa muito claro aquilo que a gente tem que seguir. E ela traz uma árvore, aliás, 2 árvores decisórias, para que a gente utilize como base para identificar esses ambientes. Não é obrigatório segui-las, mas é uma base importante para você construir e chegar à definição correta. E mais importante que isso, né, também dar um bom nivelamento para a sua equipe, para a equipe de segurança de alimentos, para que todos entendam qual é o objetivo de fazer determinados controles em uma área, entendendo que aquela área é uma área que tem um maior risco de contaminação do que outra. Então, essas definições são muito importantes. Por isso, utilizar a árvore, de uma certa forma, ela ajuda nessa padronização de conceitos. E pensando nisso, eu vou disponibilizar aqui para vocês um esquema feito de uma forma bem simples, muito similar àquilo que a gente faz no nosso APPCC, para que a gente consiga, então, identificar a área. Vamos lá, vou abrir aqui para vocês. Bom, estamos aqui no meu arquivo do Excel e nós temos, como eu disse, 2 árvores, tá? Eu colei essas árvores aqui. Então, nós temos a árvore 1 e a árvore 2. A árvore 1, ela tem um foco, no caso aqui, de produtos refrigerados e congelados. E a árvore 5 em produtos a temperatura ambiente. Tá? Então, nós temos essas 2 árvores. Se você já tem a norma, você vai encontrar essa árvore na norma para você utilizar. Caso você não tenha e já queira conhecer, ela está aqui. E para facilitar, eu já coloquei um esquema aqui no Excel de perguntas para que você já comece a responder e avaliar as áreas aí da sua empresa. É muito simples. O que eu fiz simplesmente foi transcrever para cá as etapas, que seriam as perguntas da árvore decisória, exatamente como estão aqui. Então, se nós observarmos todo esse lado aqui, são perguntas que nós temos que fazer e, dependendo da resposta, nós caminhamos para um lado ou para o outro. Aqui eu deixo, então, um espaço para a gente responder e, logo abaixo, a classificação, ou seja, após eu responder as minhas perguntas, sempre seguindo a árvore decisória, tá?
eu vou conseguir identificar, então, se eu estou falando de uma área de alto risco, ou uma área de produtos fechados, uma área de baixo risco ou uma área de alto cuidado. Aqui embaixo nós temos as classificações exatamente conforme na árvore, tá? Que são as classificações aqui do ladinho direito. Eu coloco abaixo, porque daí você já consegue marcar um X. Lembrando que essas perguntas, elas devem ser feitas por setores, por áreas da sua empresa. Se nós pensarmos a grosso modo, nós temos aí áreas que nós podemos dividir em áreas de recebimento de matéria-prima, armazenamento de matéria-prima, produção, armazenamento de produto final e expedição. Mas lógico que dentro de todas essas áreas nós temos outras que nós podemos subdividir dependendo do processo que você atua. Tem processos extremamente complexos, onde a minha área produtiva, ela é subdividida em várias áreas. Nós temos a área suja, a área limpa de produção, e isso é muito importante na sua avaliação. Cada área deve ser avaliada separadamente, tá? Então, essas perguntas, elas são repassadas para todas as áreas para você chegar a uma conclusão. Você escolhe uma área X da sua produção, uma área de mistura, né, uma área de armazenamento, você vai escolher e vai passar, lógico, você vai precisar fazer com todas para chegar à conclusão correta. Dentro disso, você vai respondendo essas perguntas aqui. Conforme a sua resposta, você vai se baseando na árvore para qual caminho você deve seguir. É uma observação importante, tá? A figura 4, que seria essa primeira identificação da árvore, vou até mudar aqui, ela corresponde à árvore decisória 1, tá? Então, por isso que ela está junto, nós temos duas árvores. Então, a árvore decisória 1, eu transcrevi aqui as perguntas. E a figura 2, na realidade, que seria a minha árvore decisória 2, que é a figura 5, chamada de figura 5 lá na BRC, eu transcrevi para cá as perguntas, tá? Então, elas estão uma do ladinho da outra, a árvore correspondendo às perguntas na sequência. Então, vamos pensar, elas são, o conceito é muito similar, só vou exemplificar aqui mostrando, então, a árvore decisória 1, que é da zona de produção para produtos refrigerados e congelados. Veja que nós vamos seguindo, respondendo as perguntas, mas sempre consultando a árvore. Então, por exemplo, eu vou responder a etapa 1. Os produtos finais são armazenados em temperatura ambiente, refrigerados ou congelados. Eu vou na minha árvore. Se eu responder ambiente, eu já sei que eu devo ir automaticamente para a árvore decisória 2. Seria essa correspondente à figura 5 do BRC, da norma BRC. Se eu responder que é refrigerado ou congelado, eu continuo respondendo a etapa 2. Então, eu venho aqui e respondo a etapa 2. E assim por diante, né? Vou perguntar, os produtos ou ingredientes dentro da área estão expostos para o meio ambiente, ou seja, não embalados nem completamente fechados em tanques ou tubulações e etc. Então, nós temos ali produtos, né, ingredientes expostos. Se eu responder que sim, veja só, eu continuo respondendo as perguntas, vou para etapa 3, etapa 4 e assim por diante. Se eu responder que não, eu já sei que eu estou falando de uma área de produto fechado. Veja, então, eu vou cair aqui, ó, né? Eu já automaticamente me classifico para cá quando eu respondo que não para essa pergunta da etapa 2. E aqui eu marco um X naquilo que eu me encaixei. Se eu respondi que sim, eu continuo falando sobre isso até que então eu tenha uma classificação de acordo com a árvore decisória. É muito simples o processo, isso vai ajudar você a classificar as áreas de risco, vai ajudar você também a passar isso para a equipe, para a ESA, né, equipe de segurança de alimentos, de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil. Com isso, você vai seguindo nas avaliações e vai identificando as áreas de risco dentro da sua empresa. E é isso e muito mais que nós vamos compartilhar no nosso treinamento prático sobre a norma BRC, que vai iniciar em agosto. Fique atento, fale com a nossa equipe. Já estamos aí com os preparativos quase finalizados para iniciar esse projeto. E vocês que conhecem toda a caminhada aqui da Life Quali sabe que nós trabalhamos somente com a prática. Então, nesse treinamento, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para implantar essa norma, para atualizar essa norma. Nós vamos compartilhar com vocês documentos, planilhas, formulários, modelos, exatamente como nós fazemos na prática, né? Quem já conhece, já sabe como a gente trabalha, sabe que é assim mesmo. Então, a gente disponibiliza tudo, como eu faço, né? Por isso eu chamo os nossos programas aqui de Como Eu Faço. Se você quiser saber mais detalhes,
manda uma mensagem aí, inbox para nossa equipe, que nós vamos te direcionar nesse caminho. Espero você lá. Um abraço!